usar a palavra do Senhor, 18 anos, pastor, passou aí. Faz 18 anos, nós fazemos 22 anos que estamos lá, no local. Cheguei lá no culto de família também, 22 anos atrás, lá no Jardim Fraternidade, fazer um culto. O pastor que falou para mim, vai fazer um culto de família lá sexta-feira. Fui com 22 anos que estão lá, 22 anos. Um culto de família, Deus é bom, gente. Não tinha pretensão nenhuma de ser pastor. Aí cheguei lá, não tinha mesmo. Cheguei lá, diácono, aí eu fizemos um culto familiar. Daqui a pouco o rapaz, o dono da casa, falou assim: alguém no salão ali pra gente fazer. A minha perna tremeu, eu falei assim: como isso? O que você está fazendo? Não, já aluguei, vamos pra lá, já conversei com o pastor, né? Eu todo com medo, aquela situação, não querendo. Cheguei lá e meu irmão começamos o culto. Daqui a pouco ele chega para mim e fala assim: estou indo embora. Eu falei: o que você está falando? Ele tocava, estou indo embora. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha duas opções, das opções da nossa vida, meu irmão. Ou você abandona, ou você veste a camisa e vai em frente. Ou você toma uma posição em tudo. Nós temos duas opções na vida: ou levantar nossa cabeça e enfrentar. E eu resolvi fazer isso. Só criei algo no meu coração há 22 anos atrás. Aquele que não sabe para onde ir, nunca vai chegar a lugar nenhum. Aquele que não sabe para onde ir, nunca vai chegar a lugar nenhum. Se nós ficamos pulando para lá e para cá, pensamos um dia uma coisa, outro dia outra, nós não vamos chegar. Nós temos que ter um alto objetivo. Temos uma reunião lá, párocos, políticos da cidade de Deus. Eu falei assim: eu vim para cá, para a cidade, para envelhecer aqui. Eu tenho um objetivo. Enquanto Deus permitir, eu vou ficar aqui fazendo a obra dele. Meu irmão, crie isso na tua vida. Saiba para onde Deus está te dando direção e siga em frente. Não deixe nada te desanimar. Você pode levantar a tua mão e já dar uma glória a Deus e dizer: glória ao Senhor da minha vida mesmo. Vamos lá. A palavra do Senhor Jesus. Pastor, eu sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Vocês são meus amigos. Quero dizer de coração para vocês, e Deus está vendo isso, como eu falei lá no começo. Eu me inspiro em vocês. Estou falando sério. Vocês são guerreiros. Essa igreja para querer ser guerreiro. Uma igreja vivada no Senhor. Uma igreja que sabe os seus propósitos aqui. Que Deus continue assim na vida de vocês. E vamos estabelecer laços de amor, de amizade, fielmente ao Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, lá em 2 Reis, no capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Amém? Vamos já abrir? Vamos lá então a leitura. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e o candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante dele, porque lhe disseram: disse-lhe: eis que tem nos tratado com todo desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se faça por ti, ou se fale por ti ao rei, o chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando ela se pôs à porta. E ele disse: esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, a tal determinado tempo, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Oremos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, importante demais esse momento de oração. Senhor, nós estamos diante do Senhor
e queremos te dizer que o Senhor tem toda a liberdade na nossa vida. Senhor, as palavras, ó Deus, se elas não forem dirigidas pelo Senhor, se não forem, ó Pai, se não for o Senhor convencendo o homem, porque essa é a função do Espírito Santo de Deus que está aqui na nossa vida. O Senhor tem toda a liberdade, convence cada um de nós na Tua palavra. Somos dependentes, eu sou totalmente dependente do Senhor. Coloco os meus lábios, coloco a minha mente diante do Senhor, os meus lábios para a Tua igreja nessa noite, que eu não falo nada de mim mesmo, mas que seja na unção do Teu Santo Espírito. É que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto nos mostra a grandiosidade do nosso Deus e que Deus, na vida dessa mulher sunamita, é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história da nossa vida. Muitas pessoas ficam olhando, passando esse tempo determinado que Deus nos colocou aqui para viver. A Escritura de Deus diz que ao homem uma vez somente viver, depois disso o juízo. Então esse é o tempo determinado da tua vida que Deus colocou você para viver aqui na terra. Se você fizer bem ou se você fizer mal, é somente uma oportunidade que nós temos nesse sentido. Então, meus irmãos, nós ouvimos na vida dessa mulher que Deus é o Senhor que dirige as nossas vidas em todos os momentos, e as dificuldades, os problemas, como nós vamos estar falando dele, são situações que Deus usa para nos fazer grandes, para nós crescermos, para atingirmos os objetivos que Ele mesmo nos colocou para vivermos. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes as pessoas olham para si, como eu disse, e ficam olhando para o seu umbigo somente, pensando somente em si, mas a razão, na realidade, a razão de nós estarmos aqui é o nosso Deus. Quando nós olhamos para Ele, tudo que nós possamos fazer nesta vida é um espaço muito pequeno de tempo. Tudo, e tudo que nós podemos ter, desde posições que o homem possa alcançar aqui, é tudo efêmero e tudo passageiro. Moisés, no único salmo que ele escreveu na Bíblia, Salmo de número 90, ele diz assim: a vida do homem tem 70 e 80 anos, e o que passa disso é canseiro e vão. E ele olha e fala assim: o Senhor então ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, porque a vida do homem é como um conto ligeiro e passa rapidamente, nós voamos. A realidade da nossa vida é que nós passamos muito rápido, e muitas pessoas têm somente pensado aqui, neste momento, o que eu vou fazer na minha vida agora, esquecendo-se da eternidade, esquecendo daquilo que Deus colocou para você na eternidade. Esses são os momentos que Deus determinou para nós colocarmos no nosso coração e seguirmos com Ele, onde nós vamos passar a nossa eternidade. Tem pessoas que falam assim: mas que Deus é esse que fez o inferno para colocar as pessoas dentro? Não, Deus não fez o inferno para nenhuma pessoa, não. Ele fez para o diabo e seus anjos. O homem vai pelas suas pernas. O homem caminha pelas suas pernas, ele vai para o inferno pelas suas pernas. A história da vida do homem, a história da nossa vida, a referência é Deus, é o Senhor, Ele é absoluto. E quem somos nós? Irmão, só pela misericórdia de Deus, só pela graça de Deus. Nós vemos essa mulher, irmãos, a Bíblia nos relata, sunamita, vivia naquela região de Sunem, e ali passava um homem de Deus chamado Eliseu, profeta do Senhor, sempre por aquela terra, numa missão que nós conhecemos: divulgação da palavra do Senhor, pregação, exercendo o seu ministério. E essa mulher, ela coloca algo no seu coração. Ela diz assim: esse homem que passa sempre por nós, conversando com o seu esposo, diz: esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer algo diferenciado para ele, vamos fazer uma diferença para ele. Vamos fazer um quarto para ele. Quando ele vier, ele vai se deitar no quarto, na sua privacidade, vai comer no seu irmão, vai ter um candeeiro, um lugar para ele descansar, e ela faz aquilo, meu irmão. Sabe, muitas pessoas, irmãos, ignoram isso. Muitas pessoas ignoram as coisas de Deus, somente compreendem as coisas de Deus espiritualmente, aqueles que são espirituais. Aquele que não discernem, ou que não é espiritual, não consegue discernir as coisas do Senhor. Parece loucura. Quando se fala de oferta, quando se fala de vida diante do altar, isso tudo é loucura para quem vai levar dinheiro, vai levar. Irmãos, eu lembro, quando eu leio isso, eu lembro de uma mulher que eu entrei na casa dela, fui visitar o filho dela, e quando eu entrei na casa dela, ela falou:
o senhor é pastor? Eu falei, sou. Seja muito bem-vindo no meu lar. Eu fui visitar o filho dela, ela falou assim, eu tenho uma oferta para te dar. Eu falei, oferta para mim? Eu tenho uma oferta porque eu quero abençoar a tua vida. Todo pastor que entra pela primeira vez dentro da minha casa, eu faço questão de dar uma oferta, eu quero abençoar a tua vida. Meu Deus, isso me constrangeu. E quando as pessoas falam assim, é um homem como outro qualquer, é um homem como outro qualquer, está falando de dinheiro, meu irmão, não é um homem como outro qualquer. Aqueles que anunciam a palavra do Senhor, não é, meu irmão. Você tem que entender isso, as coisas que envolvem o reino de Deus. E essa mulher, ela entendeu perfeitamente isso. Ela falou assim, primeiramente, ela está fazendo para o Senhor. Ela disse, esse homem que passa por aqui é um servo de Deus. É um homem que anuncia a palavra do Senhor. Na sua conduta, ele tem se mostrado um homem de Deus. Então vamos dar algo de especial para ele. Vamos fazer o melhor para ele. Vamos construir um quarto, fazer o melhor. Meu irmão, Deus é o Senhor da tua vida. E eu quero te dizer que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos na nossa caminhada desses 18 anos, tem plantado, vai colher. Na tua vida, aquilo que você tem plantado, você vai colher. Irmãos, eu quero te dizer que Deus, diante do Senhor, há um altar onde são recebidas as orações dos santos e aquilo que nós ofertamos para Ele. Lá no capítulo 4, no capítulo 10, versículo 4, tem a história de Cornélio. Cornélio era um homem que não conhecia o Senhor Jesus. Ele não conhecia, ele era um gentil. Ele nem tinha ouvido falar de Jesus, mas ele conheceu o Deus de Israel. E ele fazia suas ofertas, jejuava, fazia suas orações, ajudava pessoas, a Bíblia lá está escrito assim, João Ferreira de Almeida era padre, por isso que está escrito lá, esmola, mas não é esmola não. Isso é algo que vem da igreja católica, não está, no original está escrito esmola que ele dava, ele ajudava as pessoas que estavam necessitadas. E ali um dia, o que acontece? O anjo vem e se apresenta para ele e fala assim, olha, ele não conhecia, ele se assustou com aquilo. O anjo fala assim, aquilo que você tem feito, tem chegado diante de Deus, diante do memorial dele. Você tem construído um memorial diante do Senhor. Você imagina isso? Vá que eu tenho já preparado para que você conheça a verdade. Aí então nós conhecemos a história, foi e Pedro anunciou Jesus para ele, foi batizado ele em toda a casa dele, o Espírito Santo, mas um memorial. Se você não gosta daquilo que você está colhendo, olha aquilo que você está plantando. Isso é Bíblia. Isso é a nossa vida. No armazém enorme, muitos tipos de semente, uma praga enorme. Aqueles agricultores que ali olhavam, lá estava uma praga. Aqui, se você não gosta do que está colhendo, olha a semente que você está plantando. Essa mulher, ela sabia. Meu irmão, a vida é assim. Nós temos as dificuldades, como nós vamos ver que essa mulher teve. Mas aquilo que nós fazemos diante do Senhor fica como um memorial diante dele. Aquilo que você constrói diante do Senhor, há tempo de Deus responder na tua vida. Algumas são rápidas, outras demoram mais. Você tem algumas sementes, meu irmão, você planta um pé de alface. Se você plantar lá, 40 dias você está colhendo o pé de alface. Mas com a ponta do dedo você tira ele. Na verdade, você vai numa sequoia que demora centenas de anos, tu precisa de muitos anos para abraçar aquela árvore sequoia. Tem o bambu chinês que fica 5 anos, planta-se o bambu chinês e fica 5 anos ali só regando e não mostra nem a pontinha dele lá. 5 anos você fofou na terra e regando o bambu chinês. Imagina 5 anos você fazendo isso, em 6 meses ele dá uma árvore de 6 metros de altura, meu irmão. Depois que ele aponta lá, sabe o que significa isso? Que a semente que demora um pouco mais. As sementes para outro dia, mas tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Quem crê nisso aí, levante a sua mão, glorifique a Deus, se firme nessa palavra de que tudo nessa vida que você vai plantar, você vai colher. Essa mulher, ela fez isso, e o tempo foi passando, ou melhor, logo em seguida o amor constrange, irmão. Esse homem chega no quarto, ele vai lá dentro do quarto e fala assim: que mulher é essa? Profeta, que nos faz isso, nos trata com todo desvelo. E o amor constrangeu ele. Ele falou: chama essa mulher. A mulher chega lá na porta e fala assim: o que você pode, o que eu posso fazer por você? Lembrando que Eliseu tinha uma influência muito grande com o rei daquela época. O que eu posso falar com você, junto ao chefe do exército? Gente do rei falou: não preciso de nada, eu moro na minha terra. E o texto diz assim que ela
que ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, toda aquela terra era dela, da família. Ela falou, não preciso de nada. Ela sai, novamente, o homem se sente, o profeta naquele quarto, vendo tudo aquilo bonito. Fala assim, essa mulher fazer isso, mas gente, eu tenho que fazer algo para ela. Pergunta para ela, o que ela podemos fazer para ela? Essa mulher não tem filho, chama essa mulher. Que coisa bonita, meu irmão, que conduta dessa mulher. Essa mulher chega, e a Bíblia diz assim, que ela se coloca à porta. Que respeito. Não, a casa, o ambiente, a fazenda era dela. Ela podia, foi ela que construiu, podia entrar. Por que você voltou me chamando? Mas ela não tem respeito com as coisas de Deus. Se coloca à porta. Pois não, o Senhor me chamou, vou chamar. Muitas vezes nós damos algo para alguém e achamos que somos donos ainda daquilo que fazemos. Deus mandou fazer, Deus mandou isso, fica se vangloriando daquilo que você fez. Ah, eu fiz, então eu tenho parte disso. Se você fez, não é mais seu. Se Deus mandou você dar, já deu, meu irmão, não pertence mais a você, você vai receber do Senhor. Essa mulher tem uma conduta alinhada, uma ética muito bonita. Ela se coloca aí, você veja que você não tem filho, e no tempo determinado dessa vida você vai abraçar o filho. Foi bonito para mim, ela é sério, no tempo determinado. Irmãos, o profeta vai embora dali, eles fazem a parte dele, a relação sexual, ela é o marido. Ela concebe, dá as mãos ao filho, e se cumpriu a palavra do Senhor. E o tempo vai passando. Lembra que eu disse que Deus é o Senhor da história, da minha e da tua vida? O tempo vai passando, e não quer dizer absolutamente, entenda isso. As igrejas que pregam que pessoas de Deus, homem e mulher de Deus, não passam por sofrimento, estão totalmente contrárias ao que diz a palavra do Senhor. Nós temos lutas. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se a palavra do Senhor Jesus disse que nós vamos ter aflições, nós vamos ter aflições, e vão ter desertos na minha e na tua vida, meu irmão. A Bíblia nunca disse que você vai ficar no deserto, mas pelo deserto você vai passar, porque deserto na Bíblia é lugar de treinamento. Deserto na Bíblia é lugar de treinamento, é lugar de passagem. Ela passou por esses momentos na vida dela. O menino cresce, está tudo muito bem, dias felizes, não são assim na nossa vida. Estamos servindo ao Senhor, dias felizes, até que vem a notícia devastadora. Vem aquela notícia do diabo nosso médico, vem a notícia da falência, vem a notícia dos maus negócios, e aí então nós começamos a passar pelo deserto desta vida. Mas entenda que o Senhor não fugiu da história. O Senhor continua sendo o Senhor da história da tua vida. Ele está de olho em você, meu irmão. Ele quer ver o verdadeiro adorador nesses momentos de dificuldade. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando está tudo bem na nossa vida. É muito fácil nós levantarmos a nossa mão e glorificarmos o Senhor. Mas sabe qual que é a adoração que Deus se levanta do trono para receber? É a oração, o louvor de Paulo e Silas no meio da prisão. Chicote nas costas. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos mostra isso. Depois de um dia fatídico, chicote nas costas, eles encarcerados, um olha para o outro, certamente não está doendo, tá. Um olha para o outro, olha minhas costas, está doendo, está sangrando, tá. Vamos adorar o Senhor. E no meio daquela adoração, meus irmãos, eles começam a glorificar a Deus. E os cárceres são abalados, as cadeias se abrem naquele lugar e é estabelecido o Evangelho ali. Sabe por quê? Esse é o louvor e a adoração que Deus se inclina para ouvir. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Momentos de deserto, glorifique a Deus. Momentos bons na tua vida, glorifique a Deus. Momentos normais na tua vida, glorifique a Deus. Ele é o Senhor da tua vida. Você pode fazer isso nesse momento, levantar a tua mão e glorificar mesmo o Senhor. Ele diz: o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor absoluto, aquele que domina sobre todas as coisas. Eu quero me entregar mais. Fica assim, aproveita da tua mão, está da vontade, que assim, eu quero entregar mais a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero aproveitar esse momento, Deus, e estabelecer uma aliança contigo. Uma aliança com o Senhor. Tem um momento da aprovação, aquele menino cresce e sai para trabalhar junto com o pai na lavoura. Menino já grandinho, trabalhando. Menino passa mal. Ai, que dor. Pai, está doendo a minha cabeça. Ah, é? Está doendo, pai. Está certo. Pai, está doendo, pai. Está doendo. O que o pai faz?
Lá na sua casa, o que faz? Leva pra mãe. É isso mesmo. Começou a doer. Leva pra mãe. Chama a mãe. Quando fui fazer uma visita, o pastor lá da igreja, a esposa dele foi operada, com 2 filhos, os 2 pequenininhos na casa. Ela operada lá no hospital e deu uma febre num deles. Eles contando, mas deu muita risada, porque já não sabia recuperar. Aí quando fui visitá-los, falou assim que ele deu 1h da manhã, um menino menor dele com febre. A mulher internada, operada. Ele falou, o que eu faço na minha vida agora? O que eu faço? Ligou para a mulher operada. Bem, o que eu faço? Eu estou desesperado aqui com os 2, o que eu faço? A mulher começou a chorar no hospital. O menino está vendo? Olha o deserto. Olha o deserto. Pastor, é o deserto. Hoje já passou. A mulher começou a chorar, daí passou uma mulher do hospital, não tem chão, falou assim: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está contigo, viu? Deus está contigo aí, e fica tranquilo que Deus está controlando tudo na tua vida. E a mulher pensou que ela ia ficar brava, ela falou assim, mas foi Deus que mandou falar, e saiu correndo. Quer dizer, era Deus mesmo, só que ela estava com medo de falar que era Deus. Então, meu irmão, no deserto da vida, mas lá, olha a minha cabeça, chama o pai, leva a mãe, chama. Meu irmão, a Bíblia diz assim que ela colocou o menino nos seus braços e começou a orar. Colocou o menino no seu joelho e começou a orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. O que aconteceu? O menino foi piorando. Tem misericórdia. Piorando. Tem misericórdia, Deus. Não foi o Senhor que deu. O menino morreu. E agora? Que desertão, hein? Ela chega e coloca o menino lá no quarto do homem de Deus. Lá no quarto. Chega no seu esposo e fala assim: arruma uma carruagem, eu preciso ir dar um monte. Onde você vai? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Menino morto, vai tudo bem. Ela sai dali, encontra com pessoas no caminho. Onde você vai? Está tudo bem. Vai tudo bem. Encontra com outra, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando ela vê o profeta de longe, ela sai correndo, ela se dobra dentro do profeta e o profeta fala assim: Deus não me revelou o que essa mulher tem, mas ela está extremamente triste. Ela disse: pediu, meu filho? Não disse eu por você, não me diz a coisa certa? Disse: meu filho está morto. Lá vai, profeta. A Bíblia diz assim que ele chega no local, na casa, o menino está lá no quarto dele morto. Ele tranca a porta só naquele quarto e estende assim sobre o menino. Coloca o seu braço, estende os braços do menino, coloca os seus braços sobre o braço do menino, sobre o seu rosto, sobre o rosto do menino, e começa a clamar ao Senhor, clamar a Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, meu irmão. E ele certamente falou como o Senhor fez com o meu antecessor Elias, faz comigo, Senhor. O mesmo que o Senhor fez quando o Senhor prometeu na minha vida, que o Senhor ia dar porção dobrada sobre a minha vida. Então, ressuscita esse menino. A Bíblia diz assim que o menino só esquentou. Há coisas na nossa vida, meu irmão, mas eu abri o olho. Às vezes nós oramos e queremos imediatamente que Deus responda. Mas Deus tem seus modos de agir. O próprio Senhor Jesus, alguém chega para ele cego e ele ora, repreende aquela enfermidade, e Jesus pergunta para ele: você está vendo? Ele falou: estou vendo. Estou vendo, você está tudo muito nebuloso, olha, parece árvore. A bênção gradativa existe. A bênção gradativa. Jesus ora novamente, imediatamente ele passa a enxergar. O texto nos mostra que o homem não desiste, ele sai, a porta fechada, ele deixa o menino dando em cima aquecido, ele vai de um lado para o outro, orando o Senhor, clamando, ele sobe novamente, coloca o seu corpo sobre o menino, e na hora que ele está orando, o menino respira, abre seus olhos, ele toma aquele menino pela mão e devolve para a mulher, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele tem que ser sempre
está ao teu lado e disse: em momentos de deserto da tua vida, Deus está contigo. Diga assim: Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. E as coisas que nós fazemos ficam como memorial. Ano de 90, pastor Ivanir, meu irmão, ele era pastor lá do bairro do Alto. Já contei isso aí com o pastor Jefferson. E ele ia de ônibus para lá. E eu tinha um Fusquinha 69, que eu comprei com o maior custo. E esse Fusca ficava em frente da garagem onde eu morava, que é o quarto. Quando eu casei, fui morar no quartinho, onde era uma garagem, foi fechada a porta. Eu, a esposa ali, um peixinho dentro do aquário. E no colchão que eu ganhei, um colchão usado. Aliás, eu teria, Deus me deu a oportunidade de tirar carro zero na minha caminhada aí. Mas nenhum presente, nem o carro zero foi mais gostoso que receber quando ele me deu um colchão novo. O colchão para dor as costas que eu ganhei. Misericórdia. Mas quando eu ganhei quando Deus me deu a graça desse colchão, Jesus, que bênção que foi. Mas lá, eu morava no quartinho. Eu comprei um Fusca 69 e amarrei no poste para ninguém levar. Meu irmão chegou lá e falou: que Fusca bonito, 69. Que Fusquinha bonito. Nossa, eu estou precisando de um carrinho para ver se eu compro. Eu nem para o bairro do Agudo pregar lá na igreja. Eu entrei dentro do quarto, do quartinho, meu coração doeu. Eu com o carro ali, meu irmão fazendo a aula de Deus, pegando ônibus para ir na bairro da rua. Falei com a Elisa, minha esposa, falei assim: está acontecendo isso. Dá o carro. Dá o carro. Leva o carro para você fazer a obra para Deus. Mas coração tranquilo, muito bom. Quero que você falou sorrindo. Dei para ele. Um dos carros que Deus me deu agora há pouco tempo. Eu entrei dentro do carro e dei partida. Ele falou assim: isso é aquilo que você fez lá. Isso é aquilo que você fez lá. Isso é aquilo que você fez lá. Isso é aquilo que está colhendo. Alguns irmãos conhecem a igreja que nós estamos lá. Congregando hoje pela graça de Deus. Pela graça de Deus, dentro lá. Os dois tempos nossos. Daí eu olhei aqui, sede e nosso. Quem conhece? Irmão, no ano 2010 eu falei assim: até o final do ano nós vamos estar nesse tempo. Pela fé, sabe? Vamos estar nesse tempo lá em cima. Mas só os. Cada porta de emergência é R$4.000. E chegamos no mês de setembro, ou melhor, no mês de junho, tinha tudo para comprar. Tinha tudo. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Eu vou ter que reunir os irmãos da igreja, vou ter que pedir desculpa, porque não vai dar. Não vai dar. Deus colocou no meu coração: faz um desafio, você não prega? Você não prega? Cheguei, nós tínhamos dívida na igreja, cumprindo as obrigações, mas com dívida. Falei para a igreja: olha, é o seguinte, se vocês concordarem, nós vamos fazer uma oferta para uma igreja que está começando e está pagando aluguel. Irmãos, o pastor tem que ter a visão. Muitas pessoas não concordam, mas Deus, ele trata com o líder da igreja. Eles estão mandando. O pastor chegou, eu cheguei para o pastor da igreja que trabalha comigo e falei assim: olha, você tem alguma igreja que você sabe que está precisando do dinheiro para a gente ajudar no aluguel? Ele falou assim: não tem, pastor. E eu orei a Deus: se fosse para essa igreja, você ia vir falar comigo. Eu falei
Falei assim, não, está aqui o dinheiro. Na época, R$500. Falei assim, é o que eu acredito, não tem muita dificuldade, mas vamos fazer um desafio, porque nem isso nós estamos no vermelho. Sim, é R$500. Levou para lá. Irmãos, um mês e meio depois, entrou um dízimo na igreja, um dízimo de R$50 mil, uma pessoa. Se uma pessoa tem dízimo de 50 mil, porque ela ganhou 500, muitas vezes nós temos, nós seguramos. No dia 31 de dezembro, 3 horas da tarde, nós terminamos o dia da noite, nós estamos inaugurando e Deus honrando a nossa palavra. Irmãos, nós temos que aprender por que o anjo do Senhor Deus se manifestou para Cornélio, porque ele colocou algo no altar. Sabe, as únicas coisas, a única coisa que o crente tem ficado firme somente nisso, e tem esquecido, a única coisa que é de graça para nós. Quer dizer, de graça para nós, porque alguém pagou o preço do sacrifício. Deus pagou o preço por nós, enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Deus fez o sacrifício por nós, e hoje nós temos a salvação. Mas aqui nessa terra, meu irmão, é sacrifício, é luta, é batalha em todos os sentidos da nossa vida. Se você quer conquistar algo, não podemos ficar parados, tem sacrifício para tudo. E essa mulher, ela colocou diante do altar, e Deus honrou a vida dela. Agora entrega o filho para ela, mas o dedo não continua, meu irmão. E as coisas continuam diante do Senhor, aquilo que nós fazemos, nosso coração voltado a Deus. E irmãos, algo acontece, eu chamo de informação privilegiada. Algo acontece ali, o menino já está grande, o tempo passou. Eu quero que você vá comigo lá no capítulo 8 do mesmo livro. O tempo passa, 2, 3 capítulos da Bíblia são anos, meu irmão. Mas as coisas, lembra do que eu falei? Deus é o Senhor da história. Mais uma vez, Deus é o Senhor da história das nossas vidas. O profeta, lembra dela? Deus revela para o profeta falando assim, olha, vai ter 7 anos de fome nessa terra. E imediatamente vem na mente desse profeta quem? A Sunamita. Eu gostaria de ler o texto com você. A Sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ela vivificara, dizendo, levanta-te e vai. Aleluia, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá novamente. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai tu e a tua família peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá na terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do nome de Deus, que foi ela e com sua família peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Olha aqui um pouquinho para mim. Meu irmão, é assim a caminhada nossa, mas continua lá. A Bíblia diz assim, aquilo que você fizer, continua diante do altar. Malaquias diz assim, verás a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. A palavra do Senhor para nós é, verás a diferença daqueles que servem a Deus, que têm aliança com Ele, e daquele que não tem. Essa mulher tinha uma aliança com o Senhor. E diante de uma situação de miséria agora, diante do povo, Deus olha para aquilo que aquela mulher fez. Deus lembra-se daqueles que são deles. Em meio à situação terrível que o nosso país possa passar, Deus tem algo de bom para a tua vida, meu irmão. Tem pessoas que ficam falando mais de luta, de miséria, de crise. Levanta a tua cabeça que o Senhor é contigo. Se fechar uma porta, Deus vai abrir outra. Deus vai, tenha fé. A fé é a vitória que vence
vence o mundo. Você pode dizer isso? A fé é a vitória que vence o mundo, vence a situação, vence qualquer situação. Determinado, Deus abre portas onde não tem portas. Ele é o Senhor. 7 anos, meu irmão, 7 anos. A mulher tem que sair dali e vai agora para a terra dos filisteus, uma terra daquele povo que se levantava contra a nação de Israel. São momentos de novamente deserto, mas numa situação privilegiada, numa informação privilegiada. Ela foi naquele local porque lá em Israel havia fome, muita fome, e ela sai dali e vai viver junto aos filisteus. Mas 7 anos depois, ela volta para a sua terra. 7 anos depois, tinha passado a crise da fome naquele local. Ela volta agora para a sua terra. Só que, olha só que situação interessante. Todos aqueles que deixaram a sua terra, lembra o versículo de número 1, que diz assim que ela era rica. Era uma pessoa que tinha posses, mas ela deixou a sua terra, junto com a sua família. Então ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, toda a propriedade dela que ela tinha. Mas se ficasse lá, ia passar fome, ia morrer de fome. Então ela deixou, obedecendo aquilo que Deus tinha mandado de orientação para a vida dela. Ela deixou, saiu, foi morar junto aos filisteus. 7 anos depois a palavra se cumpriu. 7 anos depois ela volta. Eu disse que Deus é o Senhor da história, amém? Você também disse que Deus é o Senhor da história, amém? Olha que coisa interessante. Ela volta junto com a sua família. E quando ela chega na terra de Israel, ela não tem mais a terra dela, ou seja, as propriedades dela. De uma mulher rica, ela se transformou em uma mulher pobre, porque ela tomou a terra. Aquela terra passou a pertencer ao rei de Israel. Salomão diz assim que a fama e a fortuna são como asas, voam. Num dia você tem posição, no outro você não tem nada. Num dia o homem está lá ocupando o holofote e sendo o herói. No outro dia o povo abandona ele. O povo não quer saber mais dele. E se não for Deus na tua vida, meu irmão, o dia que os aplausos, escute bem isso, líderes, pastores, todos vocês, por favor, escutem isso. O dia que aplausos e elogios para a tua vida servir de lastro, você vai naufragar, teu navio vai naufragar, teu navio vai afundar. Porque um dia essas pessoas te aplaudem, no outro elas te criticam. Um dia elas estão do teu lado, outro dia elas abandonam você. Um dia elas te abraçam, outro dia elas estão longe de você. Se não for Deus na tua vida, não. A Bíblia diz assim, Isaías diz assim, ainda que a mãe esqueça do seu próprio filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe esqueça do seu próprio filho que amamenta, você imagina isso? Todavia eu jamais me esquecerei de você. Aliança com Deus, Deus nunca vai te abandonar. As pessoas te traem, as pessoas se levantam, as pessoas falam, você se decepciona com pessoas, meu irmão. Mas Deus nunca vai te abandonar. Ela chega lá, propriedade não tem mais, não tem nada. E assim pode acontecer na nossa vida. Sabe, meu irmão, eu vejo na história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, temente a Deus, servindo a Deus. E aí chega um dia que ele perde, um dia só ele perde toda a propriedade dele, todo aquilo que ele tinha. Mas ele tinha 10 filhos. E eu tive, assim, eu não posso dizer, foi um desprazer muito grande de acompanhar os membros que perderam filhos, um filho. É a dor mais terrível é perder um filho. A dor mais triste é perder um filho. Mas Jó ele perdeu 10 no mesmo dia. Ele se pulou na alça de 10 caixões no mesmo dia, sepultou os 10 filhos. Ele olha para o Senhor e ele tinha, na nossa vida nós devemos ter isso, uma base. Nós temos que estar preparados para tudo. Nosso assunto tratado da nossa vida, nós temos que tratar dos assuntos da nossa vida, para não nos pegar de surpresa, senão você perde o chão. Naquele momento de crise, a mulher deles fala assim: amaldiçoa o teu Deus, irmão.
Ele fala assim: você fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Assunto tratado na nossa vida referente a perdas, nós podemos perder. Nós podemos perder. E nós só temos duas soluções na nossa vida nos momentos de perda: levantar nossa cabeça e ir à luta e conquistar, ou entregarmos os pontos e entrarmos numa depressão, como muitos têm entrado. Mas o que Deus tem, o Deus que você serve, o Deus, o Senhor da tua vida, Ele é a tua força. Ele é o Senhor que levanta você de qualquer situação. E que você possa olhar para o Senhor e ver isso na tua vida. O Deus, quando nós temos esse sentimento, eu não tenho nada, sabe por quê? Porque nós não temos nada. Você pode dizer assim: eu tenho muita propriedade, eu tenho bens, eu posso ser empresário, eu posso ser... Sabe o que? Você tem um momento para você usar aquilo. Se você não usar bem, sabe por quê? Tudo emprestado. Tudo emprestado. O pastor Schwindus, ele disse que ele foi pregado na igreja dos Estados Unidos, chegou lá, na igreja tradicional que tem que pregar, ele saiu, ele é do Estado, ele foi pregar numa cidade, na igreja tradicional, onde se prega de paletó e gravata, então chegou lá, abriu a maladeira, não tinha nada, não esqueceu tudo, esqueceu o paletó, esqueceu o gravata, deixou tudo na casa. O que eu faço agora? Hora de culto, abriu a janela, viu uma funerária, ali mesmo todo. Chegou lá na funerária e falou assim: eu sou pastor da igreja tal, preciso pregar. Você não tem um paletó aí para me emprestar? Eu falei: você tem, pode, depois você pode usar. E ele prestou o paletó para ele, uma gravata, e ele foi no meio do caminho, está dentro do carro, colocou, tinha um pijama para colocar, procurou o bolso. Cadê o bolso? Não tinha bolso, meu irmão. Paletó do morto não tem bolso. Não tem bolso. Então é o momento de você usar. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Você usar. É para você usar. Quem pensa que tem muita coisa não tem nada, se perde. A mulher perdeu tudo, chegou lá. O que eu vou fazer agora? Não, porque você não tem mais direito a nada. Meu irmão, sabe o que ela faz? Ela vai no rei. Olha que coisa. Eu disse assim que Deus é o Senhor da... Deus é o Senhor da... Deus é o Senhor da história. Tudo está no controle. Vamos continuar lendo aqui, que eu estou encerrando. Naquele momento que ela chega, olha aqui, vamos lá para o versículo 7. Quero colocar vocês dentro do contexto. Ela chega e fala assim: não tem mais, para que ela vai? Ela vai para o rei, certo? E quando ela vai para o rei, olha o que acontece. Quando ela chega no... Toda pessoa que chega para conversar com o rei tem que ser anunciado, sim ou não? Não chega lá, vou conversar com o rei. Não é assim. Olha o que aconteceu naquele momento que ela chega para conversar com o rei naquele local. Ora, o rei falava, Geazi, o servo do Eliseu, estava do lado do rei, e ele sentado no trono. Olha bem. Ora, o rei falava a Geazi, moço, homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei e pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse ao rei: meu senhor, esta mulher e este é seu filho, a quem Eliseu vivificou. Olha aqui para mim. Que coisa! Isso é lindo demais para mim. Quem sabia? Será que tinha anunciado que a mulher tinha saído lá da terra dos filisteus e ia conversar com o rei naquele momento? O rei sentado no seu trono falava para Geazi: vem cá, quero conversar com você. Geazi senta do lado. Conta aí as coisas que Eliseu tem feito. Aí Geazi começa a contar, sabe? Um dia, tinha um pouquinho de azeite, Eliseu orou, azeite da viúva, o azeite se multiplicou. É mesmo? É. Um dia, tinha morte na panela, o que eles fizeram na colher, lá no cogumelo lá, que tinha morte, Eliseu falou para jogar farinha, acabou a morte na panela, eles comeram à vontade. Um dia, um homem foi cortar um machado emprestado numa árvore perto do rio, caiu o machado dentro do rio. E aí chega o profeta Eliseu lá, pega um madeiro, joga ali, o machado flutuou. Que isso? Isso aconteceu? Ah, mas tem muito mais do que isso. E o
assim. Isso não é possível. Naquele momento, tem uma pessoa querendo falar com você. Entra a mulher com o filho do nada. O Geazi dá um pulo, meu. O Geazi dá um pulo e fala assim: é esse aí, esse é o menino em que o profeta ressuscitou dos mortos. Esse é o menino em que Deus ressuscitou através do profeta. Esse é ressuscitado dos mortos. O rei olha para o menino e fala assim: é você? Ela fala, você conta a história e fala assim: recebeu essa mulher tudo que era dela, e tudo que essa terra produziu durante todo esse tempo, devolva tudo para ela, porque é dela. O Senhor nosso Deus é o Deus da história da nossa vida. Você pode glorificar o Senhor por isso. Deus tem futuro nas mãos dele. Deus tem futuro nas mãos dele. Deus tem futuro nas mãos dele. Tudo o que você fizer está diante do Senhor, e você vai colher. É tempo de nós começarmos a plantar. Escolhemos a semente, né, pastor Jefferson? Glória a Deus. Eu estou encerrando minha mensagem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nenhum de nós que estamos aqui somos bons. A natureza que nós temos é a natureza do pecado também. Não tem um aqui. E eu quero dizer que não posso falar, só fiz igual, caramba. Perdoa. E quando Deus diz assim: perdoa, meu irmão, faça o bem àquele que te maltratar, dê àquele que tiver necessidade. Isso aí é um ponto básico. Perdoe aquele que se levantar contra você. Solte essas pessoas. Jesus fala no capítulo 6 de Lucas: solte para que a tua vida seja solta. Muitas pessoas falam: você está debaixo de uma pedra, amarrado, o diabo. Sua vida vai ser solta quando você soltar as outras pessoas, quando você se liberar do sentimento de amor, de perdão. Mas como fazer isso, pastor? Se a natureza que nós temos não é uma natureza boa. Verdade. Como fazer isso com alguém que se levanta contra você? Como amar uma pessoa que te traiu? Como amar uma pessoa que se levantou contra você? E eu estou falando de sacrifício no altar, eu estou falando de oferta. E oferta, meu irmão, é aquilo que Davi fala: não vou ofertar para o Senhor algo que não me custa de nada. Sabe o que Deus está tratando conosco a respeito de tudo isso? É que nós não somos bons, mas mesmo assim nós temos que perdoar. E a partir do momento que nós perdoamos, nós passamos a amar. E a melhor resposta para esse sentimento mal que possa vir na tua vida, de carnalidade, é você liberar amor e orar pelas pessoas que se levantam contra você. E é uma oferta, porque eu disse que você não é bom, eu não sou bom. Então aquilo que nós fazemos não é naturalmente nosso, não. Quando você perdoa, você libera o teu coração, você está cumprindo a palavra do Senhor, está dando. Você está ofertando os seus sentimentos. Isso vai trazer brasa sobre as cabeças, a Bíblia diz, daqueles que se levantaram contra você. Vão fazer as pessoas pensarem, você pagar ou mal que te fizeram, ou bem, você fazer o bem, perdoar, levantar. Isso é uma determinação de Deus para a nossa vida e não faz parte de nós porque nós somos bonzinhos. É uma oferta ao Senhor nosso Deus. Eu não faço porque eu sou bom, eu faço porque eu sou obediente. E isso vai se tornar um hábito da minha vida. Isso vai fazer parte da minha vida. Louvado seja o Senhor. 18 anos de vitória, 18 anos de bênção. Deus vai continuar abençoando a tua vida, seus negócios, onde você colocar as tuas mãos. Quero orar com você nesse momento. Você pode se colocar em pé, pastor.